Fique agora com as emoções do resumo semanal de Quando Me Apaixono. Renata chega no bar. Ela encontra Jerônimo. Ele a informa que pediu vinho. Renata fica com um riso solto. Ela fala para Jerônimo que está bem. Eles flertam. Renata e Jerônimo relembram os encontros. Eles admitem que sempre tiveram química. Renata comenta com Jerônimo que o destino estava a favor deles. Ela confessa que o amou muito. Jerônimo também expõe os seus sentimentos para Renata. Eles relembram o primeiro encontro. Renata confessa que Jerônimo mora em seu pensamento. Ela relembra o primeiro beijo. Renata recorda todos os momentos felizes. Jerônimo a chama de bonita. O vingativo faz Renata recordar os maus momentos. A mocinha ressalta que Josefina e Roberta destruíram a relação dela com Jerônimo. O vingativo admite que a ex-mulher precisa descobrir algo. Renata sente medo. Jerônimo faz suspense. Ele admite que Renata terá uma nova dor. A mocinha exige que o ex-marido fale tudo de uma vez. Jerônimo revela para Renata que Josefina escreveu a carta que Rafael recebeu. Ele a comunica que a víbora atirou no sonhador. Jerônimo deseja que Renata não sofra. Ela reage atônita. Renata defende a inocência de Josefina. Jerônimo supõe que a víbora quis tirar Rafael do caminho. Renata segue em negação. Jerônimo a informa que tem provas contra Josefina. Renata chora. Jerônimo a consola. Renata confessa que não consegue entender Josefina. Jerônimo reitera que precisava alertar a mocinha. Ela não o culpa por nada. Renata ressalta que a causadora do seu sofrimento é Josefina. Jerônimo informa a mocinha que denunciou a víbora. Ele comenta com Renata que Carlos também sabe da verdade. A mocinha desconhece a mãe. Regina chega em casa e se assusta ao ver Gonçalo. Ele ressalta que precisa protegê-la. Gonçalo comunica a Regina que já descobriu a verdade sobre Josefina. A viúva pede para o noivo não falar nada. Regina teme que Josefina mate a sequestrada. Eles admitem que a víbora é capaz de tudo. Gonçalo sugere que Regina confie em Deus. Ela conta para ele que ainda não descobriu quem é a filha. Regina comunica para Gonçalo que está perto da verdade. Ela o proíbe de agir. Regina teme que Gonçalo atrapalhe a investigação. Renata ressalta que Josefina não ligou para os sentimentos de Roberta. Ela reitera que a víbora tira qualquer um do caminho. Jerônimo comenta com Renata que Josefina queria casar Roberta com um ricaço. A mocinha deduz que a víbora brincou com a invejosa e Rafael, sendo a autora das duas cartas. Renata relembra que Josefina quis culpá-la pela situação. Jerônimo comenta com a ex-mulher que o amor deles atrapalhou os planos da víbora. Renata admite que Josefina é perversa. Jerônimo crê que a víbora ficou de mal com a vida desde que foi abandonada pelo pai das filhas. Renata informa ao vingativo que cresceu rodeada de ódio. A mocinha anuncia que Roberta precisa descobrir a verdade. Renata olha para Jerônimo e fica desconcertada. Ela crê que é ruim como Josefina. Jerônimo a desmente. Renata reitera que desconhece a própria origem, pois o seu gene também é do mal. Roberta visita Honório. Ela inventa para ele que se preocupa com Constanza. Honório insinua que Roberta não parece surpresa com a culpabilidade de Josefina. Ele a acusa de ser cúmplice da víbora. Roberta informa a Honório que é incapaz de cometer crimes, reiterando que também fugiria caso fosse culpada. Ela pede um voto de confiança para o tio. Roberta assegura para o empresário que desconhece o paradeiro da mãe. Ela comenta que Josefina inventou que iria a um spa, mas admite que a víbora não está no local. Ela inventa para Honório que só quer ajudá-lo a descobrir a verdade. Regina confessa para Gonçalo que deu dinheiro para Josefina. Ela anuncia que Jerônimo a emprestou um montante. Gonçalo sugere que Regina não ceda às chantagens de Josefina. Ele informa a viúva que vai proteger Renata e Roberta, assim como sempre fez. Regina teme que seja rejeitada pela filha. Ela conta para Gonçalo que já solicitou 2 exames de DNA. Regina exige que o noivo respeite a sua decisão de ainda não contar nada para as garotas. Renata renega Josefina. Ela relembra que a víbora sempre se envergonhou dela. Renata agradece a Jerônimo por tê-la alertado. Ela o chama de solidário. Renata sugere que Jerônimo conte tudo para Gonçalo e os demais. Ele aprova a ideia.
Eles marcam um novo encontro. Jerônimo insiste para acompanhar Renata. Ela reluta, mas permite. Renata pede um abraço para Jerônimo. Ele a abraça. Gonçalo comenta que Regina não pode confiar em Josefina. A viúva conta para o ricaço que roubou a escova de Roberta. Gonçalo relembra que Josefina sempre maltratou Renata. Regina conta para o noivo que a sua filha tinha uma doença cardíaca. A viúva segue cada vez mais segura que a sequestrada é Roberta. Gonçalo decide parar de criticar a noiva. Regina admite que o ricaço cuidou bem das garotas. Ela ressalta que Gonçalo é um excelente pai. O ricaço comenta com a noiva que a vida já preparava uma surpresa para elas. Gonçalo informa a Regina que seguirá sendo o pai das garotas. Honório pede para Matias visitá-lo. O bonitão fala para Julieta que precisa sair. Matias oferece uma carona para a moça. Ezequiel entrega o broto do sarmento para Augusto. Ele tem uma lembrança. No passado, Carlos entrega o sarmento estragado para Ezequiel. O corno teme que Augusto o descubra. Carlos despreocupa Ezequiel. Na atualidade, o corno inventa para o patrão que não foi visto. O vilão cai na armação do funcionário. Augusto crê que vai acabar com Jerônimo. Manuela procura Severino. Ela fala para ele que está preocupada com Carina e Lázaro. Manuela nota que Severino esconde algo. Ela fala para ele que Lázaro e Carina merecem ser felizes. A costureira conta para Alzira que seguirá cuidando dela. Carina pede para passar a noite na residência. Alzira permite. Carina informa a amiga que não quer ver Lázaro. Ela se sente preterida pelo namorado e deseja que ele a procure para ser sincero. Alzira relata que Carina precisa ser franca com o capataz. Severino sugere que Manuela procure Jerônimo. Ela o informa que o vingativo está na capital. Manuela encurrala Severino. Ele comenta que não é fofoqueiro. Manuela fala para Severino que a felicidade de duas pessoas está em jogo. Ele resolve abrir o bico. Severino fala para Manuela que Lázaro está agindo por amor. Ele a proíbe de espalhar a fofoca. Carlos procura Lázaro. O galego relembra ao amigo que todos pensam que Álvaro morreu. Lázaro crê que Carina merece descobrir a verdade. Carlos sugere que o amigo siga calado. Lázaro ressalta que a vida sempre é difícil para ele. O capataz se cansa de tanto sofrimento. Ele chama a vida de injusta. Jerônimo e Renata chegam juntos na casa de Constanza. Gonçalo celebra a chegada da filha. Renata estranha a reunião familiar. Ela comenta que também tem uma notícia. Roberta deduz que os pombinhos reataram. Jerônimo e Renata ficam calados. A mocinha decide esperar a notícia de Gonçalo. Jerônimo aborda Constanza. Ela não consegue falar direito. Roberta manda uma mensagem para Josefina. Inês e Isidro visitam Regina. A sócia do Centro da Esperança crê que a amiga a odeia. Regina pede perdão para Inês. Isidro comemora a reconciliação. Regina admite para Inês que foi ingrata. Ela ressalta que a sócia é uma grande amiga. Matias entra em cena. Ele se acomoda. Gonçalo anuncia para todos que Josefina tentou matar Constanza. Muitos reagem surpresos. Os empresários anunciam que Josefina é uma foragida. Jerônimo volta a consolar Renata. Roberta envia outra mensagem para a mãe. Josefina descobre que todos os algozes estão reunidos. Ela pensa em como fugir. Josefina ressalta que ainda não pode ir embora. Ela reitera que precisa colocar Roberta na casa de Regina. Augusto bebe. Ele escuta o áudio de Roberta. Augusto descobre que Renata e Jerônimo estão juntos. Ele tenta ligar para ela. Renata não atende Augusto. Ela se prepara para a revelação. Renata revela que Josefina escreveu a carta assinada pela Bonita. Roberta começa a passar mal. Jerônimo comenta que Josefina entregou a carta nas mãos de Rafael. Gonçalo descobre que a víbora viajou para procurar o sonhador. Jerônimo anuncia que Josefina esteve no interior e pediu um mapa para chegar na Bonita. Todos comprovam que a víbora matou Rafael. Roberta se treme. Ela tem um ataque. Roberta cai dura no chão. Todos a socorrem. Augusto deixa um recado na caixa postal de Renata. Roberta não reage. Gonçalo percebe que a filha infartou. Renata pega o remédio. Honório crê que o infarto é uma farsa. Jerônimo ressalta que eles não podem correr riscos. Constanza sente pena de Roberta. Augusto não consegue falar com a invejosa.
Todos fazem de tudo para Roberta acordar. Matilde e Carlos percebem que Manuela havia saído. A cozinheira conta para os apaixonados que estava com Severino. Matilde comunica para Manuela que Carina vai dormir na casa de Alzira. A empregada deseja conversar com o irmão. Carlos sugere que Matilde deixe Lázaro em paz. Ela reitera que precisa descobrir o que está acontecendo com o irmão. Carlos chama Matilde de fofoqueira. Ela se ofende. Lázaro pensa em Carina. Ele recorda os momentos de amor que viveu com a costureira. Carina também pensa em Lázaro. Ela toca na aliança. Eles continuam inconsoláveis. Carina relembra o passado. Ela recorda que Lázaro adorava beijá-la. Eles pensam na canção que embala o romance deles. Carina recorda que já pediu um tempo para Lázaro. Ela relembra que ele sempre está disposto a esperá-la. Carina e Lázaro seguem chorando. Ela reitera que o silêncio do namorado a magoa. Roberta acorda. Ela segura a mão de Renata. Roberta chora sem parar. Ela pede para Renata não a abandonar. A mocinha anuncia que a irmã não está sozinha. Roberta assegura para Renata que amava Rafael. A invejosa ressalta que Josefina a destruiu. Renata pede para Roberta se controlar. A invejosa reitera que Rafael só queria amá-la. Renata beija a cabeça da irmã. Ela teme que Roberta piore. A invejosa fala para Renata que só Rafael a amou. Roberta deduz que Josefina também não gosta dela. A invejosa se altera. Roberta fala para Renata que não pode viver sem amor. A invejosa é obrigada a se acalmar. Honório leva Constanza para o quarto. Ele fala para ela que Josefina será presa a qualquer momento. Constanza consegue formar uma frase. Honório se emociona. Ele percebe que Constanza melhorou. Honório ressalta que a esposa já não precisa ficar estressada. Ele se declara para Constanza. Adriana percebe que Roberta não estava atuando. A baixinha encontra o celular da invejosa no sofá. Adriana percebe que há 5 ligações perdidas. Ela descobre que Augusto ligou para Roberta. Adriana estranha a situação. Gonçalo e Jerônimo chegam no hospital. Eles pedem informações. Camargo aborda os ricaços. Ele confirma que Roberta infartou. Camargo comenta que a invejosa já tinha sofrido um princípio de infarto. O médico anuncia que Roberta ficará na terapia intensiva. Jerônimo descobre que Renata ainda está com a irmã. Gonçalo comenta que Roberta foi atendida a tempo. O ricaço decide ir à casa de Regina. Gonçalo pede para Jerônimo ficar no hospital. O ricaço fala para o vingativo que já sabe que ele emprestou dinheiro para Regina. Gonçalo admite que se equivocou ao julgar Jerônimo. Roberta relembra que Josefina jurou que não havia cometido o crime. Ela ressalta que a víbora sempre a usa. Roberta insinua que Josefina pode não ser a sua mãe. Ela não para de sofrer. Roberta anuncia que passará a odiar Josefina. Renata encontra Jerônimo na sala de espera. Ele conta para ela que Gonçalo teve que sair. Renata fala para Jerônimo que Roberta vai se recuperar. Eles comentam que Josefina é uma pessoa tenebrosa. Jerônimo se sente culpado. Ele conta para Renata que pediu a ajuda de Constanza. Jerônimo revela para a mocinha que a morena roubou uma anotação de Josefina. Renata xinga a mãe e sente pena de Rafael. Ela relembra que o sonhador morreu pensando o pior de Roberta. Renata fala para Jerônimo que Josefina também destruiu o amor deles. Ela comenta com ele que é filha de uma assassina. Renata crê que Jerônimo também vai odiá-la. Ele assegura para a mocinha que nunca voltará a maltratá-la. Jerônimo confessa para Renata que jamais deixará de amá-la. Gonçalo chega na casa de Regina. Ele a alarma. Gonçalo revela para Regina que Roberta infartou. Renata relembra a Jerônimo que Rafael alegou horas antes da tragédia. Ela recorda que o sonhador estava angustiado. Renata revive o momento. Ela recorda que combinou de se encontrar com Rafael. Renata conta para Jerônimo que, posteriormente, ligaram para a empresa. Ela deduz que Rafael fez a ligação. Jerônimo e Renata supõem que o sonhador quis delatar Josefina. A mocinha relembra que foi ao bar para procurar Rafael. Matias aparece. Ele estranha ao ver os pombinhos unidos. Jerônimo se culpa por ter perdido Renata. Ela ressalta que ele não foi o culpado de nada. Eles se abraçam. Matias segue observando. Honório conta para Adriana que Roberta está melhorando. Eles admitem que a invejosa descobriu algo espantoso. O celular de Roberta toca. Adriana decide atendê-lo. Josefina fala.
Adriana não reconhece a voz da víbora. A baixinha revela para Josefina que Roberta foi internada. A víbora fica preocupada. Adriana segue sem perceber que falou com Josefina. Ela comenta com Honório que achou a voz familiar e só aí passa a cogitar a possibilidade de ter falado com a víbora. O empresário pega o celular. Honório deseja descobrir o número de Josefina. Matias se desculpa com Jerônimo. Ele ressalta que Josefina não tem perdão. Renata reitera que a víbora prejudicou Matias. Jerônimo comenta que Josefina destruiu a sua vida. Matias ressalta que os pombinhos ainda se amam. Ele sugere que Jerônimo fique com Renata. Matias ressalta que a mocinha não merece uma mãe como Josefina. Jerônimo concorda. Matias informa ao vingativo que Renata precisa dele. Ele levanta a bandeira branca para Jerônimo. Renata ressalta que Matias nunca sairá da sua vida. Jerônimo e Bonitão voltam a ser amigos. Eles dão um abraço. Renata se une ao momento. Augusto bebe. Ele volta a ligar para Roberta. Adriana o atende. Ela conta para Augusto que Roberta está no hospital. Adriana comenta com o vilão que a invejosa foi internada. Augusto comunica à baixinha que precisa falar com Renata. Ele pergunta a Adriana se Jerônimo e a mocinha estão juntos. A baixinha inventa uma desculpa para não o responder. Josefina liga para o hospital. Ela tenta apurar informações. Gonçalo e Regina escutam a atendente. O ricaço descobre que Josefina está na linha. Gonçalo pega o telefone. Ele culpa a Josefina pela desgraça. Gonçalo ressalta que a víbora causou o infarto de Roberta. Ele fala para Josefina que já sabe quem ela é. Gonçalo exige que a víbora apareça. Ela insiste para saber se Roberta está bem. Gonçalo ressalta que Josefina não ama ninguém. Ele a chama de monstro. Josefina desliga. Ela detona Constanza por tê-la delatado. Gonçalo deseja descobrir a origem da ligação, sem sucesso. Ele fala para os preocupados que Josefina ligou. Eles deduzem que tem um informante por perto. Renata se assusta. Gonçalo decide ligar para a polícia. Adriana fala com Renata. Ela conta para a amiga que Augusto está atrás dela. Josefina tenta deduzir o que causou o infarto em Roberta. Ela escuta uma sirene policial e se assusta, mas percebe que não foi descoberta. Josefina cogita a possibilidade de Roberta tê-la delatado. Ela decide escapar. A víbora admite que precisa manter a calma. Adriana fala para Renata que Augusto está louco de ciúme. Elas não entendem como o vilão soube que Jerônimo foi à capital. Adriana sugere que Renata tranquilize Augusto. Gonçalo comenta que Roberta sempre foi doente. Regina ressalta que a invejosa não pode morrer. Matias estranha ao perceber que a viúva nutre carinho por Roberta. Regina ressalta que Roberto morreu devido a um infarto. Gonçalo sugere que Matias descanse. O Bonitão comenta que Josefina destruiu as filhas. Gonçalo fala para Matias que Renata não é forte. Augusto crê que Jerônimo está se vitimizando para a mocinha. Renata liga para o vilão. Ela e Augusto conversam sobre Roberta. Renata comenta que o celular estava no silencioso. Augusto admite que a namorada o aborreceu. Ela confessa para ele que estava com Jerônimo. Augusto assegura para Renata que o vingativo fez perder o vinho. A mocinha revela para o vilão que Josefina matou o Rafael. Augusto reage incrédulo. Ele ressalta que Jerônimo sempre tenta se aproximar de Renata. Augusto insinua que a mocinha é boba. Renata se estressa e desliga. Jerônimo não entende o motivo de Regina estar preocupada. Ela comenta com ele que devolverá o dinheiro. Regina revela para Jerônimo que Josefina sequestrou a sua filha. O vingativo descobre que Renata ou Roberta não são filhas da víbora. Ele não sabe como reagir à notícia e consola a amiga. Josefina pega um táxi. Jerônimo crê que Renata é a filha de Regina. A viúva discorda. Jerônimo comenta com Regina que Josefina sempre amou Roberta. A viúva reitera que a víbora não age com lógica. Regina conta para Jerônimo que solicitou o DNA. Ele torce para a filha da viúva ser Renata. Jerônimo comenta com Regina que a mocinha não merece ter o sangue de uma assassina. A viúva admite que se identifica com Renata. Regina relembra que Roberta a odeia. Renata alcança Gonçalo. Ela admite que só o pai a fortalece.
Gonçalo relembra a Renata que eles sempre estiveram juntos. Ela fala para ele que o seu mundo está desabando. Gonçalo cita as virtudes de Renata. Ele sugere que a filha não se abale pelas atitudes de Josefina. Jerônimo e Regina veem a mocinha desabando nos braços do pai. Horas depois, Josefina chega no hospital disfarçada. Ela despreza Gonçalo, Regina, Jerônimo e Renata. Josefina amaldiçoa o quarteto. Renata acorda. Ela relembra que adora amanhecer ao lado de Jerônimo. Josefina exige a ajuda da enfermeira. A profissional teme perder o emprego. Josefina inventa para a enfermeira que é humilhada pelo marido. Ela reitera para a profissional que só quer ver a filha. Josefina suborna a enfermeira. A profissional decide ajudar a víbora. O doutor anuncia que Roberta passou bem a noite. Ele crê que a invejosa terá alta em breve. Todos desejam visitar Roberta. Renata comenta que o susto já passou. Gonçalo admite que não aguenta mais estar no hospital. Jerônimo oferece uma carona para Renata. Gonçalo anuncia que seguirá no hospital. Renata agradece a presença de Regina. A viúva comenta que vê a mocinha e Roberta como filhas. Renata admite para Regina que adoraria ter uma mãe como ela. Jerônimo sai com a ex-mulher. Gonçalo percebe que Regina quase falou a verdade. A viúva admite que está cansada de tantas mentiras. Inês e Isidro chegam no hospital. Eles cumprimentam os amigos. A enfermeira coloca Josefina no quarto de Roberta. A invejosa tenta descansar. Josefina toca em Roberta. A invejosa grita. Roberta exige que Josefina saia. Ela chama a mãe de assassina. Roberta ressalta que Josefina voltou a enganá-la. Ela empurra e renega a mãe. Josefina teme ser descoberta. Roberta não para de gritar. A enfermeira aparece. Roberta ordena que chamem a polícia. Josefina aproveita a deixa e foge. A enfermeira ressalta que Roberta não pode se alterar. A invejosa volta a chorar. Carlos e Matilde planejam o casamento. Ele crê que os pais não irão à cerimônia. Carlos fala para Matilde que quer muitos filhos. Ela teme ficar horrível. Carlos e Matilde decidem ir à igreja. Carina os vê. Ela deseja que Lázaro seja como Carlos. O capataz é surpreendido. A Aurora regressa. Ela pergunta como Lázaro está. A Aurora conta para o capataz que foi ao interior para resolver um assunto pendente. Eles trocam elogios. A Aurora comenta com Lázaro que ficará pouco tempo no povoado. Ela o pergunta as novidades. A enfermeira alarma Regina e Gonçalo. O ricaço decide ir ao quarto de Roberta. Regina descobre que a invejosa teve um problema. Ela decide seguir Gonçalo. O ricaço invade o quarto. Roberta se esforça para falar. Ela conta para Gonçalo que Josefina esteve no hospital. Regina sente ódio da inimiga. Roberta anuncia que não quer ser filha de Josefina. Gonçalo decide ligar para o detetive. Regina sente pena de Roberta. Jerônimo fala para Renata que pretende ficar na capital. Ela comenta com ele que a prisão de Josefina pode demorar. Jerônimo confessa para Renata que quer proteger ela e Regina ao mesmo tempo. O vingativo reconhece Josefina. Jerônimo vê a víbora entrando em um táxi. Ele tenta alcançá-la. Renata e Jerônimo quase são atropelados. Josefina consegue fugir. Marina conta para Severino que alugou uma casa. Ela comenta com o tio que o aluguel foi apenas de 3 meses. Severino volta a insinuar que Marina não está sendo valorizada. Ela percebe que o tio adoeceu. Severino conta para Marina que está com dores no corpo e nas articulações. A médica decide examinar o tio. Severino fala para Marina que adora tê-la por perto. Renata conta para Gonçalo que viu Josefina. O ricaço comenta que a víbora esteve no quarto de Roberta. Regina anuncia que deram um calmante para a invejosa. Renata e Jerônimo lamentam por não terem capturado Josefina. Ele reitera que quer a víbora pagando por tudo que fez. Gonçalo deseja o mesmo. Renata sofre com os comentários. Ela relembra que Josefina segue sendo a sua mãe. A Aurora liga para Augusto. Ele relembra que a loira o humilhou. A Aurora fala para Augusto que precisa vê-lo. Ele conta para ela que está com problemas com a produção de vinho. A loira finge surpresa. A Aurora revela para Augusto que está no interior. Ele pede para a loira ir à fazenda. A Aurora insinua que Renata vai abandonar Augusto. Ele comunica para a loira que sempre consegue o que quer. A Aurora exige que Augusto vá a seu encontro. Roberta presta depoimento. Ela ressalta que não deixou Josefina falar. Renata deduz que a mãe seguirá fugindo. Roberta ressalta que não entende a visita de Josefina. Renata comenta que a víbora sempre protegeu a invejosa. Gonçalo ordena que um segurança fique no quarto.
Henrique deduz que Josefina não voltará ao hospital. Os preocupados anunciam que também colocarão um segurança na mansão. Roberta relata que não quer ficar na propriedade sozinha. Gonçalo garante que a filha ficará a salvo. Josefina não entende como descobriram o crime contra Rafael. Ela sofre com o desamor da filha. Josefina admite que não tem como justificar a morte de Rafael. Ela ressalta que vive pela filha. Jerônimo insinua para Regina que quer a morte de Josefina. Ela o entende. Eles comentam que Josefina é astuta e doentia. Jerônimo reitera para Regina que a filha dela precisa ser Renata. A viúva sugere que o amigo não crie ilusões. Jerônimo ressalta que Renata é pura como Regina. A viúva confessa que gosta mais da mocinha. Jerônimo crê que Josefina sempre maltratou Renata por não ser mãe dela. Augusto e Aurora se encontram na praça. Ela esfrega na cara dele que concluiu a sua vingança. Aurora relembra que sabotou o vinho. Ela admite o crime diante de Augusto. O vilão anuncia que nunca vai perdoar a loira. Aurora admite que quis atingir Augusto. Ele a enforca e tenta matá-la. Lázaro os vê. Augusto o chama de intrometido. Ele fala para Aurora que irá destruí-la. Lázaro consegue espantar Augusto. Aurora desaba nos braços do capataz. Ela conta para Lázaro que fez Augusto perder o vinho. Regina fala para Jerônimo que Josefina é sociopata e desajustada. Renata os escuta. Jerônimo comenta que a mocinha precisa se desvencilhar da mãe. Regina pergunta se o vingativo voltaria com Renata. Ele admite que o fato de a mocinha ser filha de um assassino os afasta. Renata fica arrasada com o comentário. Ela ressalta que sempre terá algo para afastá-la de Jerônimo. Constanza é examinada. O doutor atesta que a morena está melhorando. Ele comenta com Honório que Constanza ficou mais tranquila após a revelação de quem a atacou. A morena segue tentando falar. O doutor anuncia que Constanza pode passar por uma reabilitação integral. A morena se anima. Honório sugere que o médico comece o tratamento. O doutor anuncia para Constanza que vai esperá-la no hospital. Regina pergunta a Jerônimo se ele irá abandonar Renata. O vingativo conta para a amiga que nunca deixará de amar a mocinha. Jerônimo comenta com Regina que por Renata aceita tudo. A viúva torce pelo casal. Jerônimo fala para Regina que nem o mar apagará o seu amor. Ela o estimula. Branca seduz o diretor do hospício. Ele permite que ela faça uma ligação. Branca fala com Honório. Constanza dorme. Honório sai do quarto. Branca informa ao empresário que seguirá sendo presente na vida dele. Ele reitera que ela continuará presa. Branca garante para Honório que vai dar a volta por cima. Ela acaricia o diretor do presídio. Honório liga para Matias. Ele pede para o bonitão procurar Henrique e verificar de onde vem o número de Branca. Carlos e Matilde surgem na igreja. Todos os fiéis estranham a demora de Severino. Carlos insinua para Matilde que não quer fazer o curso de noivos. O casal decide procurar Severino. Marina examina o tio. Ela decide mandar o sangue de Severino para o laboratório. Marina deduz que o tio está com influenza. Ela ressalta que Severino precisa ficar de cama. Marina exige que o tio cuide da saúde. Aurora confirma para Carlos e Matilde que alterou as válvulas do tanque. A empregada ressalta que Augusto é um covarde. Lázaro deseja hospedar Aurora na Bonita. Carlos permite. Aurora sugere que Lázaro não se preocupe com ela. A loira anuncia que quer voltar para a capital. Severino aparece. Ele conta para Matilde e Carlos que está doente. Marina ressalta que o tio precisa ficar de molho por vários dias. Ezequiel fala para Augusto que todas as válvulas estão alteradas. O corno descobre a culpabilidade de Aurora. Augusto pega uma pá. Ele enxota Ezequiel. Augusto acaba com um barril. Matias conta para Honório que Branca o ligou diretamente do hospício. Adriana sente ódio da maluca e percebe que ainda não terá paz. Ela fala para Matias que já tomou uma decisão. Ela lhe pergunta o que a baixinha decidiu. Adriana comunica a Matias que vai falar primeiro com César. A baixinha anuncia que escolheu o bonitão. Adriana revela para Matias que precisa dispensar César. Ele a agarra. Matias beija Adriana. Ele relata que a ama. Ela o corresponde. Adriana comenta com Matias que precisa se sentir livre. Ele a propõe que eles namorem escondido por alguns dias. Ela concorda. Renata vai à capela. Ela reza. Renata ressalta que Josefina destruiu a família. Ela crê que a mãe enlouqueceu.
Renata deduz que também vai enlouquecer. Ela não julga Jerônimo por supostamente odiá-la. Roberta confessa para Gonçalo que está com medo. Ele reitera que seguirá do lado dela. Roberta fala para Gonçalo que se arrependeu pelo que fez. Ela deseja ganhar o perdão dele. Gonçalo sugere que Roberta foque na saúde. Ele a informa que a vida sempre apresenta novas oportunidades. Roberta deseja olhar para o futuro. Gonçalo teme que a filha volte a enganá-lo. Renata admite que não consegue tirar Jerônimo da cabeça. Ela decide não se enganar. Renata reitera que estava disposta a tentar uma relação com Jerônimo novamente. Ela pensa no vingativo. Renata sorri. Ela admite que viveu uma grande história de amor. Renata lamenta por não poder envelhecer com Jerônimo. Roberta segura Gonçalo. Ela assegura que demonstrará sua mudança com atos. Gonçalo abençoa Roberta. Ele a deixa sozinha. Roberta reitera que não voltará a ver Josefina. Ela decide ser uma Soberon, assim como Regina. Roberta deseja retirar o sobrenome de Josefina. Regina fala para Jerônimo que Renata sempre despertou um sentimento profundo nela. O vingativo relembra que a amiga será a madrasta da mocinha. Regina anuncia que dará amor para as duas garotas. Ela e Jerônimo reiteram que Josefina semeou o ódio entre as irmãs. Regina teme a reação da filha. Augusto exige que Ezequiel procure Aurora. O corno não sabe o que fazer. Augusto exige que Ezequiel suma com Aurora. Gonçalo comenta que Roberta está estável. Ele crê que a filha vai raciocinar. Jerônimo anuncia que acredita no arrependimento genuíno. Todos notam a ausência de Renata. Jerônimo decide procurar a mocinha. Ele fala para Gonçalo que não o culpa por nada. Regina pede a companhia do amigo e do noivo. Ela anuncia que o exame de DNA vai sair no dia seguinte. Gonçalo comenta com Regina que eles conhecerão a verdade. A viúva fala para o noivo que Josefina pode invadir a mansão. Regina deseja hospedar Roberta. Gonçalo gosta da ideia. Regina o beija. Gonçalo pede mais beijos para a noiva. Augusto percebe que Ezequiel está inseguro. O vilão ressalta que pode procurar outro capanga. Augusto chama Ezequiel de covarde. Ele anuncia para o funcionário que não quer erros. Ezequiel decide seguir a ordem de Augusto. O vilão ressalta que ninguém brinca com ele. Jerônimo não encontra Renata na cafeteria. Ele liga para ela. A mocinha o atende. Renata fala para Jerônimo que está chegando na casa de Constanza. Ela comunica para ele que quer ficar sozinha. Renata inventa para Jerônimo que está bem. Ela desliga. Matilde e os demais chegam na fazenda. Os cavalheiros guiam Aurora, que segue assustada pela reação de Augusto. Carina aparece. Ela sente ciúme ao ver Lázaro e Aurora juntos. Carina nota um clima entre eles. Aurora ressalta que Lázaro sempre a salva. A loira comenta que o capataz é o seu anjo da guarda. Aurora confessa que quase perdeu a fé na vida. Ela anuncia que quis se jogar de um penhasco, revelando que Lázaro a salvou. Todos detonam Augusto por ter destruído o emocional de Aurora. A loira e Carina se identificam. Aurora anuncia que não quer mais saber de Augusto. Carina teme que a loira conquiste Lázaro. Aurora comenta que sente pena de Renata, alegando que ela não sabe quem é o verdadeiro Augusto. Carina revela que viu o vilão beijando a mocinha no dia do acidente. A costureira relembra que Renata ainda estava desacordada. Matilde repreende a amiga por ter ficado calada. Aurora reitera que Carina fez bem ao se calar, pois Augusto é capaz de atacar qualquer um. A loira beija a bochecha de Lázaro. Todos ficam incomodados com a cena. Carina sai. Matilde a persegue e comenta que Aurora logo vai embora. Carina decide ir para a casa de Alzira. Matilde comunica para Manuela que não aprova o comportamento do irmão. A cozinheira também esconde a verdade da afilhada. Matilde revela para Manuela que Severino adoeceu. A empregada deduz que o casamento duplo não vai acontecer. Matilde crê que espalhou a maldição para todos. Manuela sugere que a afilhada não blasfeme. Matilde pensa em virar freira. Manuela a abraça. Renata chega na empresa aos prantos. Ela pede o apoio de Adriana. Marina fala para Jerônimo que Severino pode estar com influenza. Ele lamenta. Jerônimo fala para Marina que a viagem está estressante. Ele revela para ela que Josefina matou o Rafael. A médica se assusta. Marina crê que um abismo separa os pombinhos. Jerônimo informa a médica que eles precisam conversar pessoalmente. Ela exige que ele seja sincero.
Jerônimo reitera para Marina que não quer ter a conversa pelo celular. Renata desabafa com Adriana. Ela crê que Jerônimo nunca irá perdoá-la por conta de Josefina. Renata comenta com Adriana que sempre será infeliz. Ela fala para a baixinha que herdou a maldade de Josefina. Renata teme que seus filhos puxem a avó. Adriana informa a mocinha que as doenças podem ser controladas. Renata segue assustada. Adriana exige que a amiga não se deixe abater. Renata pensa em uma hipotética reconciliação com Jerônimo. Ela reitera que não terá como explicar para os filhos que a avó deles tirou a vida do tio. Adriana sugere que Renata não tente prever situações. Gonçalo aconselha a Roberta a ficar na casa de Regina. A viúva comenta com a invejosa que elas podem se conhecer melhor. Roberta relembra que sempre maltratou Regina. A viúva fala para a invejosa que elas foram vítimas das circunstâncias. Roberta ressalta que Josefina sempre criticou Regina. A viúva assegura para a invejosa que é do bem. Roberta insinua que Josefina mentiu sobre Regina. Ela anuncia que já não confia na mãe. Regina fala para Roberta que elas terão um novo começo. Gonçalo sugere que a filha olhe para o futuro. Roberta ressalta que gostaria de ter uma mãe como Regina. A invejosa pensa em voz alta. Roberta ressalta que tudo será muito fácil. Josefina segue atormentada. Ela tenta escrever um bilhete. Josefina vê a sua foto no telejornal. Ela descobre que já está sendo procurada por todos os lados. Josefina percebe que precisa de um novo esconderijo. Branca também vê a matéria sobre a víbora. Ela percebe que nunca havia visto Josefina pessoalmente. Os moradores da fazenda sugerem que Aurora não se preocupe com nada. A loira reitera que todos estão em risco, pois Augusto pode aparecer na propriedade disposto a concluir o serviço. Lázaro não crê que o vilão apareça na fazenda. Aurora segue amedrontada. Manuela massageia a loira. Carlos comenta que Aurora foi valente. A loira ressalta que Augusto destruiu a sua vida, reiterando que ele mereceu a vingança. Carlos comenta que o vilão nunca jogou limpo. Alzira sugere que Carina fique na bonita. A costureira informa a amiga que está sendo traída por Lázaro. Alzira exige que Carina proteja o namorado das garras de Aurora. Gonçalo e os demais atestam que os números da empresa estão sensacionais. Eles comentam que ganharam novos clientes. Gonçalo anuncia que a empresa precisa ter representantes na convenção de exportadores, que vai ocorrer em um local paradisíaco. O Ricaço exige que Adriana e Matias viajem para representar o negócio. Honório insinua que apenas um deve ir em nome da empresa. Adriana e Matias decidem viajar juntos. Regina tenta dar comida na boca de Roberta. A invejosa segue dura e fria. Roberta pergunta se Regina irá perdoá-la. A viúva ressalta que tudo faz parte do passado. Roberta inventa que Josefina nunca foi atenciosa com ela. A invejosa segura nas mãos da viúva. Roberta chama a Regina de linda e amorosa. A viúva beija a testa da invejosa. Renata pega uma mala. Ela conta para Constanza que irá ao hospital para ver Roberta. A morena nota a tristeza da sobrinha. Renata garante para Constanza que ficará bem. Elas trocam declarações. Regina fala para Constanza que não entende a atitude de Josefina. A morena comenta que ajudou o Jerônimo. Renata crê que Constanza se arriscou por ela. A morena ressalta que o amor da sobrinha vale a pena. Jerônimo escuta a campainha. Ele se assusta ao ver Marina. A médica fala para o namorado que não aguentou esperar. Marina comenta com Jerônimo que precisa saber de tudo. Ele oferece bebida para ela. A médica recusa. Marina deduz que Jerônimo quer reatar com Renata. Ela fala para ele que odeia incertezas. Jerônimo se desculpa com Marina. Ele confessa para ela que pertence a Renata desde a alma até o coração. Jerônimo se desculpa com Marina. Ela elogia a honestidade dele. Jerônimo comenta com Marina que não queria magoá-la. Ela admite que a verdade dói, mas ressalta que a mentira ocasiona feridas mais profundas. Jerônimo lamenta por não ter conhecido Marina em outra circunstância. Ela percebe que o coração dele tem dona. Marina deseja que Jerônimo seja feliz. Ela crê que Renata faz bem ao vingativo e assegura que não tem nada contra a mocinha. Marina pega a sua bolsa. Jerônimo percebe que a médica vai mudar de planos. Ela informa para ele que precisa cuidar do tio antes de tomar uma decisão. Jerônimo deduz que Marina vai voltar a morar na capital. Ela não planeja o futuro. Marina promete a Jerônimo que não irá incomodá-lo, mesmo que eles morem perto. O vingativo reitera que a médica nunca o incomoda e oferece a sua amizade para ela. Marina pede um tempo para Jerônimo. Ela sugere que ele se cuide. Marina dá adeus para Jerônimo.
Ela sai do apartamento e desmorona. Jerônimo também fica triste. Lázaro amola uma faca. Ezequiel o procura. O corno fala para Lázaro que precisa de ajuda, mas proíbe o amigo de delatá-lo. Jerônimo liga para Renata. Ela o atende. Renata fala para Jerônimo que está chegando no hospital, pois passará a cuidar de Roberta. Ele a convida para sair no dia seguinte. Renata tenta inventar desculpas para recusar o convite de Jerônimo. Ele insiste. Renata aceita o convite do ex-marido. Ela o informa que eles vão combinar o detalhe do encontro no dia seguinte. Renata deduz que Jerônimo vai dispensá-la de vez, pois também passará a culpá-la pelo crime que Josefina cometeu. Marina continua chorando. Ela ressalta que perdeu Jerônimo para sempre. Marina relata que seguirá amando o vingativo, mas decide ocultar o seu sentimento. Augusto liga para Renata. Ele se desculpa com ela. Renata insinua que Augusto está bastante grosseiro, reiterando que detesta cenas de ciúme. Ela fala para ele que continua passando por uma crise existencial. Augusto conta para Renata que Aurora o fez perder o vinho. Ele insinua que a loira é uma despeitada. O vilão admite para Renata que Jerônimo não fez nada em relação ao vinho. A mocinha reitera que o vingativo é incapaz de prejudicar alguém. Augusto relembra que Jerônimo maltratou Renata. Ele comenta com ela que o vingativo é impulsivo. Augusto comunica para Renata que pretende ir à capital. Ele ressalta que a namorada é a sua prioridade. Renata tira o anel. Carlos sugere que Matilde esqueça a maldição. A empregada assegura que está acabando com o sonho de todos. Carlos insinua que Matilde segue obcecada com a crendice. Ele a beija. Ezequiel e Lázaro aparecem. Eles pedem para falar com Carlos. Os rapazes se dirigem ao escritório. Matilde fica curiosa. Adriana comenta com Matias que César não a atende. Ele exige que ela fale com o garotão antes da convenção. Matias deseja assumir Adriana diante de todos. Eles planejam o futuro da relação. Matias comunica para Adriana que quer estar com ela em todos os aspectos. Aurora dorme. Lázaro entra no quarto da loira. Ele acorda a Aurora. Lázaro pede para a loira se arrumar. Ele a informa que eles devem sair da fazenda. Lázaro pega o relógio de Aurora. Ele exige que ela não faça barulho. Aurora decide confiar em Lázaro. Gonçalo e Roberta ficam de mãos dadas. Renata entra no quarto e descobre que a irmã vai para a casa de Regina. A mocinha reage surpresa. Gonçalo percebe que Renata ficou incomodada e a questiona. A mocinha reitera que queria cuidar da irmã. Regina sugere que Renata também fique em casa. Roberta pede a companhia da irmã. Regina ressalta que a residência tem espaço para todas. Roberta informa a Renata que precisa dela. A invejosa sugere à irmã que elas recomecem a relação juntas. Roberta pede uma oportunidade para Renata. A mocinha desculpa a irmã. Lázaro coloca a Aurora na caminhonete. Ele acelera. Hermínia vê tudo. Horas depois, Matilde procura o irmão. Ela comunica para Hermínia que Lázaro não está no quarto, supondo também que ele não dormiu na fazenda. Karina chega. Hermínia comenta que Lázaro e Aurora saíram juntos de madrugada. A costureira deduz que o namorado fugiu. Matilde corre atrás de Karina. A fofoqueira chama a atenção de Hermínia. Elas também pensam no pior. Ezequiel procura Augusto. Ele mostra o relógio de Aurora para o patrão. Ezequiel inventa para o chefe que concluiu o serviço. O vilão pede detalhes do crime. Ezequiel fica nervoso. Ele inventa para Augusto que ofereceu uma carona para Aurora. O vilão desfruta a notícia. Ezequiel inventa para Augusto que acabou com Aurora na estrada. Ele alega que empurrou a loira em um penhasco perto do mar. Lázaro e Aurora relembram o ocorrido. Ele recorda que orientou a loira a jogar a mala no mar para dar seguimento à farsa. Augusto crê que pode confiar em Ezequiel. Ele paga o funcionário. Ezequiel tenta recusar o dinheiro, mas não consegue. Aurora ressalta que Lázaro salvou a sua vida. Ela fala para ele que eles devem tudo a Carlos e Ezequiel, que ajudaram na elaboração do plano. Aurora comenta com Lázaro que quer agradecê-lo. Ele sugere que ela se esconda de Augusto, pois o pescoço de Ezequiel está em jogo. Aurora jura que o vilão não voltará a saber dela. Lázaro se despede da loira. A Aurora tem uma ideia. Ela beija Lázaro.
Ele a corresponde e dá a entender que gostou do beijo. Carlos liga para o amigo. Jerônimo descobre que Aurora se vingou de Augusto. Ele não julga a loira, pois relembra que o vilão a fez sofrer. Carlos conta para Jerônimo que Augusto encomendou a morte de Aurora. O vingativo reage chocado. Ele percebe que Augusto é capaz de tudo contra os inimigos.